Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai continuar o que a gente está falando na aula passada e vai conversar então um pouquinho a respeito aqui das relações de Einstein. Então na aula passada eu defini com vocês então os coeficientes A e B de Einstein, né? E na aula de hoje então a gente vai ver qual é a relação que a gente consegue escrever entre esses coeficientes de Einstein. Bom, então vamos lá. Então isso é o que a gente chama de relações de Einstein, né? Que basicamente são as relações então entre os coeficientes A e B de Einstein, tá bom? Então como a gente viu lá na aula passada, né, que toda vez que a gente tem aqui um sistema atômico que está na presença lá de um campo de radiação, né, e esse campo de radiação então é descrito por essa densidade de energia espectral aqui, esse ρ/ni, né, que seria a densidade de energia por unidade de área espectralmente resolvida com essa frequência Ni. Então a gente pode ter então aqui um processo de absorção, certo? Que é quando você então está com o seu sistema no estado fundamental, ele absorve essa radiação e vai para o estado excitado, né? E a gente viu lá na aula passada que de acordo com as equações de taxa, né? Essa absorção ela era proporcional ao coeficiente de Einstein B12 vezes o ρ/ni, tá bom? A gente tinha um processo que a gente chamava então de emissão espontânea. Então, se você tiver um sistema que já está excitado, ele pode decair espontaneamente para o estado fundamental, emitindo um fóton de frequência dada pela diferença de energia entre os dois níveis. Esse processo já era um processo que era proporcional então simplesmente ao A21, porque era um processo que não requeria o campo da radiação presente. Então, era simplesmente proporcional ao coeficiente A21, né? Ao coeficiente A de Einstein. E o terceiro processo, que foi o processo então proposto pelo Einstein, que é o processo de emissão estimulada, que basicamente tendo então o átomo excitado, você tem o átomo excitado na presença de um campo de radiação dado aqui por essa densidade de energia, vai haver a emissão de um fóton estimulado pela presença desse campo. Então a presença de um determinado campo ele estimula o decaimento desse meu átomo do estado excitado para o estado fundamental, emitindo, portanto, um outro fóton com a frequência dada pela diferença de energia. Esse processo, como a gente escreveu na equação de taxa, ele era B21 ρ/ni. Então veja que aqui é B12 e aqui é B21. É o B do estado 2 para o estado 1, do estado excitado para o estado fundamental, e aqui é o coeficiente B de Einstein do estado fundamental 1 para o estado excitado 2. Bom, então vamos voltar aqui agora e vamos considerar aquele nosso sistema atômico de dois níveis, que é o que a gente tem trabalhado aqui. Então a gente tem um estado 1 fundamental e um estado 2 excitado, com populações aqui N1 e N2, tá bom? E vamos agora escrever as equações de taxa para esse sistema todo, considerando todos os possíveis processos. Na aula passada a gente foi fazendo processo por processo. A gente imaginou, esse sistema aqui só tem absorção, esse sistema só tem emissão espontânea, esse sistema só tem emissão estimulada. Agora aqui a gente vai colocar todas as possíveis os possíveis mecanismos aqui. Então, absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. Então, vamos lá. Como é que fica a equação de taxa total, então, do estado 1? Então, o estado 1, então, a taxa de variação da população no estado 1 no tempo, então, dN1 ΔT é igual a menos B12 ρ/ni N1, que é a absorção, então, é quanto você perde de população no estado 1 para o estado 2 via absorção, mais o que vem do estado 2 por emissão estimulada, né? Então ele ganha população aqui, ó. Então o que você tem de emissão estimulada do estado 2 para o estado 1 é positivo, então é mais B21 ρ/ni N2, então isso daqui é a taxa de emissão estimulada, né? Mais o que ele ganha também de população vindo do estado 2 por a emissão espontânea. A21 vezes é a própria população do N2, certo? Aqui estou combinando aquelas equações de taxas que a gente escreveu na aula passada, supondo que aqui eu posso ter, então, absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. Então, a absorção diminui a população no estado 1, a emissão espontânea e estimulada, elas aumentam a população do nível 1. Se a gente escrever agora uma equação análoga a essa de cima para o estado 2, ela vai ser exatamente essa mesma equação com o sinal trocado, né? Por quê? Porque a população do estado 2 ela aumenta quando você tem absorção, então é mais B12 ρ/ni N1, né? A absorção ela depopula o estado 1 e popula o estado 2. A emissão estimulada, ela depopula o estado N2, então é menos B21.
rho de Ni N2, e a emissão espontânea também depopula o estado 2. Então é o A21N2, tá bom? Então, como a gente vê aqui, né? Logo, né? É claro, para ter um equilíbrio, o sistema é fechado, né? Del N1 del T é igual a menos del N2 del T. Por quê? Obviamente porque a população total, né, como a gente escreveu já na aula passada, N1 mais N2 é igual ao N total, que é uma constante. O sistema é fechado, né? Todo sistema físico fechado, ele tem essa característica. Bom, no equilíbrio térmico, então quando esse sistema aí nosso de dois níveis de energia estiver em equilíbrio, o número de transições, né, de 2 para 1 tem que ser igual ao número de transições de 1 para 2, certo? O que eu transiciono para cima, eu transiciono para baixo. O sistema está em equilíbrio, as populações estão em equilíbrio. O que significa isso, então? Significa que a taxa de variação da população no estado 1 tem que ser igual à taxa de variação de população no estado 2, tem que ser igual a zero, ou seja, a população não está mais variando, né? A população está em equilíbrio. Bom, nessa situação, a gente pode pegar aquelas equações de taxa anterior, né, del N1, del N2, que estavam aqui, e igualar a zero. A hora que você faz isso, você iguala aquelas equações a zero, você encontra essa equação aqui. Você vai escrever que B12 rho de Ni N1, que é a absorção, né? Então você passa esse termo aqui para o lado, aqui é zero, você passa esse termo aqui para o lado esquerdo, vezes N1 tem que ser igual a B21 rho de Ni N2 mais o A21 N2, ou seja, a absorção tem que ser igual à emissão estimulada mais a emissão espontânea. Ou seja, se o sistema está em equilíbrio, né, a absorção tem que ser igual à emissão, seja ela espontânea, seja ela estimulada. Isso aí eu estou chamando de equação 1, tá bom? Desculpa, pessoal. Bom, isolando agora aqui esse B12, né, então a gente pode escrever esse B12, né, dessa equação aqui de trás, né, a gente isola o rho de Ni aqui, então eu posso escrever aqui que B12 rho de Ni, N1 sobre N2, é igual a B21 rho de Ni mais A21, tá bom? Isolo então finalmente aqui o rho de Ni, então vai dar aqui o rho de Ni vezes B12 N1 N2 menos, né, esse aqui passa para o lado de cá, da igualdade, menos B21 é igual a A21. Por conveniência aqui, vamos dividir essa expressão toda por B21, tá bom? Então, a hora que eu divido essa expressão toda aqui por B21 e já passo essas chaves dividindo lá do outro lado, só para isolar aqui o rho de Ni, eu escrevo que o rho de Ni ele é A21 sobre B21 dividido por B12 sobre B21, N1, N2, menos B21 sobre B21 dá 1, tá bom? Então, a gente chega nessa expressão para o campo da radiação num sistema que está em equilíbrio, tá bom? De acordo com as relações de Einstein, considerando então que eu tenho emissão espontânea, absorção e emissão estimulada. Então, o campo da radiação que está em equilíbrio com o meu sistema atômico, né, para o meu sistema atômico em equilíbrio, tem que ser dado por essa expressão aqui. Bom, apareceu aqui nessa expressão esse N1, N2, né? Que é a população no estado 1 dividido pela população no estado 2. Como é que a gente faz para calcular isso daí? Bom, seria o que eu estou chamando aqui de as populações relativas nos estados 1 e 2, tá bom? Isso a gente consegue determinar pela distribuição de Boltzmann, pelo famoso fator de Boltzmann, tá bom? Então, de acordo com a distribuição de Boltzmann, se eu tenho um estado de energia E2 com população N1 e um estado de energia E1 com população... Opa, aqui está. É um estado de população E1 com energia N1, um estado de população E2 com energia N2. As populações desses estados são dadas por essa distribuição aqui exponencial. Então, a população no estado N1 ela vai ser a população N0, E elevado a menos E1 sobre KT. E a população no estado N2 vai ser a população N0, E elevado a menos E2 sobre KT. Né? Ou seja, né, à medida que você vai aumentando os estados para uma dada temperatura, à medida que você vai aumentando aqui os níveis de energia, né, a energia dos níveis, menor a população e ela decai exponencialmente de acordo com essa distribuição de Boltzmann aqui. Então, a partir disso, né, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a razão entre o N1 e o N2, tá bom? Então, vai cortar aqui os N0s, então vai dar um E elevado a menos E1 sobre KT sobre E elevado a menos E2 sobre KT, de tal forma, então, que a gente chega nessa expressão, que vai dar aqui
N1 sobre N2 é igual a E elevado a E2 menos E1 sobre KT. Esse E2 menos E1 é a diferença de energia entre os dois níveis aqui, que a gente já chamou lá na aula passada de ΔE. Então, isso aqui é ΔE sobre KT, tá bom? Bom, substituindo então agora esse N1 sobre N2, vou voltar um slide. Nessa expressão, então vou substituir aquele N1 e N2 pela exponencial nessa expressão, tá bom? Então vou substituir esse N1 e N2 na expressão anterior. Vai me resultar nessa equação aqui, tá bom? Então me resulta aqui que o meu ρ/ni ele é A21 sobre B21 dividido por B12 sobre B21 elevado a Hni sobre Kt menos 1. Esse é o resultado final aqui que a gente consegue usando aqui então os coeficientes de Einstein, tá bom? O que é isso, na verdade? Então, isso aqui é para um sistema atômico em equilíbrio, esse é a radiação que está em equilíbrio com esse sistema atômico. Isso pode ser comparado diretamente com o resultado que a gente tinha lá do corpo negro de Planck. Por quê? Porque se você lembrar, o corpo negro de Planck nada mais era do que um sistema em equilíbrio. Então, era a radiação térmica emitida por um sistema em equilíbrio. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa, tá bom? Ou pelo menos isso aqui deveria ser a mesma coisa. Então, a gente pode comparar diretamente, né, esse campo, o resultado obtido aqui por Planck com o resultado aqui obtido pelas relações de Einstein. Então, com isso, né, você vê que as expressões são bastante semelhantes, né? Então, aqui já tem um IHN sobre KT, aqui tem um IHN sobre KT menos 1. Então, para que isso, então, comparando essas duas expressões, para que isso seja igual a esse ρ/ni aqui, certo? Que é o campo da radiação de um corpo negro no equilíbrio térmico, tem que ser igual ao campo da radiação do sistema em equilíbrio, né? É a mesma coisa. Só que aqui veio de aspectos mais fundamentais, considerando a absorção, considerando processos fundamentais de absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. Então, comparando essas duas expressões, de cara você já pode observar o quê? Que B12 aqui, ó, sobre B21 tem que ser igual a 1. Então, B12 sobre B21 é igual a 1, ou seja, B12 é igual a B21. E também você já pode ver que A21 sobre B21 é igual a 8π Hni ao cubo sobre C ao cubo, tá bom? Tá aqui, ó. A21 sobre B21 é 8π Hni ao cubo sobre C ao cubo. Essas são as famosas relações de Einstein. Então, as relações de Einstein me dizem aqui, ó, que o coeficiente de absorção, B12, é igual ao coeficiente de emissão estimulada, tá bom? E essa outra relação aqui me diz o quê? Me diz que o coeficiente de absorção, de emissão espontânea A, né? O coeficiente A de Einstein de emissão espontânea dividido pelo coeficiente de emissão estimulada, ele vai com a frequência ao cubo. Então, essas aqui são as famosas relações de Einstein de 1917, que na verdade é uma outra abordagem para se deduzir o corpo negro. Bom, alguns aspectos interessantes então desses coeficientes B de Einstein, né? Já que a gente agora encontrou essas relações de Einstein. Então, primeira coisa, B12 é igual a B21. Então, isso significa, como eu falei agora há pouco, que o coeficiente de absorção é igual ao coeficiente de emissão estimulada. Ou seja, a probabilidade de absorver é igual à probabilidade de emissão estimulada para um determinado sistema. É isso que esse resultado aqui está dizendo, tá bom? Então, se eu tenho um material que absorve bastante, a probabilidade de absorção é alta, a probabilidade de emissão estimulada também é bastante alta. E a outra questão é que a razão, né, entre os coeficientes de emissão espontânea e emissão estimulada, A21 sobre B21, é proporcional a Ni ao cubo. Ou seja, o espontâneo pelo estimulado vai com a frequência ao cubo, tá bom? Ou seja, quanto maior for a diferença de energia entre os níveis, né? Lembrando que você precisa ter uma frequência Ni que case exatamente com a diferença de energia entre os níveis 1 e 2. Então, quanto maior for essa diferença de energia, então quanto maior for esse Ni que eu preciso para promover a transição, maior vai ser a probabilidade da emissão espontânea em relação à emissão estimulada. Então, quanto maior a diferença de energia, esse Ni vai ficar maior, então mais provável é
que eu tenha emissão espontânea e não emissão estimulada. Lembrando que o que a gente quer ter aqui, né, do ponto de vista de amplificação da radiação, né, seria ter mais emissão estimulada e não emissão espontânea. Mas essas são as relações aqui demonstradas pelo Einstein em 1917. A gente ainda pode pegar aquela expressão lá atrás que a gente encontrou, né, para o Rodini e escrever ela dessa forma aqui. A gente pode escrever aqui A21 sobre B21 Rodini. Por que se escreve dessa forma? Se vocês lembrarem lá da aula passada, eu falei para vocês que B21 vezes Rodini é que, na verdade, é a probabilidade de transição, né? Quanto dessa transição acontece por unidade de tempo. Isso aqui é que tem unidade de 1 sobre segundo. E o A21 já é um coeficiente que já tem unidade de probabilidade, né? Lembra que o A21 é o inverso do tempo de vida do estado excitado. Portanto, isso aqui já tem unidade de 1 sobre tempo. Então, isso aqui é a taxa, né? A taxa de probabilidade. Qual a probabilidade daquela transição acontecer por unidade de tempo. Então, se você escrever aqui, então isso aqui é uma comparação um pouco melhor do que escrever simplesmente A21 sobre B21, porque a hora que eu só faço o coeficiente A21 dividido pelo B21, como a gente tinha feito aqui atrás, isso aqui é uma coisa que tem unidade diferente, né? Isso aqui é probabilidade, isso daqui não é probabilidade, é o coeficiente, né, de Einstein, B. Mas aqui já é uma comparação mais justa, é a probabilidade. Então você vê que isso daqui, só rearranjando aquela equação, então A21 sobre B21 Rodini, que é a probabilidade, então isso aqui é exatamente a probabilidade de emissão espontânea pela probabilidade de emissão estimulada, isso aqui é igual a EHNi sobre KT menos 1. Ou seja, quando o HNi é muito maior do que KT, né? Ou seja, quando aqui HNi é grande, né? A diferença de energia entre os níveis é grande, que é o que a gente tem em geral para transições eletrônicas, a probabilidade de emissão espontânea, né, obviamente, ela é maior do que a probabilidade de emissão estimulada, certo? E isso, novamente, mostra que a emissão espontânea ela é mais provável do que a emissão estimulada. Porém, se você olhar para essa expressão aqui e expandir ela para o caso em que HNi sobre KT fica pequeno, né, quando HNi sobre KT é pequena, que condição é essa? Em temperatura ambiente, isso significa que, se você considerar esse KT aqui para temperatura ambiente, né, isso significa que essa frequência aqui está na região do micro-ondas. Então, na região do micro-ondas, se você fizer a expansão da expressão anterior, o A21 sobre B21 Rodini, ele vai dar igual a HNi sobre KT, que é menor do que 1. Ou seja, nessa situação aqui, a emissão estimulada ela é maior do que a emissão espontânea, tá bom? Então, para a temperatura ambiente, na região de micro-ondas, a emissão estimulada prevalece em cima da emissão espontânea. Historicamente, isso explica por que o maser foi inventado antes do laser, né? Laser é Light Amplification, amplificação de luz. Luz é uma transição eletrônica, né? O que a gente chama de luz do espectro visível, aí na região de 1 micron, 500 meio micron, né? 500 nanômetros. Essa diferença de energia HNi aí é alta. Então, você estaria nessa condição, onde a emissão estimulada perde. Na região de micro-ondas, como vocês estão vendo aqui, né, considerando a temperatura ambiente, aí sim a emissão estimulada ganha, tá bom? E nesse caso, você conseguiria fazer a amplificação da radiação. Mas que radiação? Radiação de micro-ondas, não radiação luminosa, não luz. E é por isso que o maser foi demonstrado, ou se você preferir, foi inventado antes do laser. Então, qual que é o conceito por trás do laser? Qual que é o conceito fundamental? A ideia fundamental do laser veio da emissão estimulada, porque afinal um fóton estimula o decaimento emitindo outro fóton. Então você entra com um fóton, esse fóton não é gasto, né, para nada, ele só estimula aquele decaimento, você entra com 1, sai com 2. Se você volta numa cavidade, você entra com 2, sai com 4 e assim sucessivamente. Então esse é o conceito fundamental do laser, veio desse processo de emissão estimulada, que era um processo que permitia a amplificação no número de fótons, ou seja, a amplificação da intensidade da radiação, desde que você conseguisse fazer
com que a emissão estimulada prevalecesse, fosse mais provável do que a emissão espontânea. Tá bom? Então esse é o conceito por trás do laser. Então o laser é um processo de light amplification by stimulated emission of radiation, ou seja, você tem que amplificar a luz, a radiação. Até agora a gente não viu como é que isso faz, né? Como é que dá para ser feito. Por quê? Porque afinal a gente viu que na região de luz, né, do espectro eletromagnético, a emissão espontânea ganha, mas o conceito é esse, tá bom? Então é amplificação de luz pelo mecanismo, que mecanismo? Pelo mecanismo de emissão estimulada de radiação, tá bom? Então, rapidamente aqui um pequeno sumário, bem rápido. Então, em 1917, o Einstein estabeleceu dois tipos de emissão, a emissão espontânea, que como a gente viu é mais provável, e a estimulada, que é um processo bastante fraco, pelo menos na região do visível. E isso aí deu a ideia fundamental do laser. Nossa, mas se existe um mecanismo, isso em 1917, gente. Se existe um mecanismo de emissão estimulada, então esse mecanismo pode fazer com que eu amplifique radiação, certo? Um fóton gera dois. Esse é o conceito fundamental. Só que você tinha que, de alguma forma, fazer um mecanismo onde a emissão estimulada prevalecesse sobre a emissão espontânea, que é o que está escrito aqui nessa frase. A emissão estimulada tem que ganhar da emissão espontânea, porque senão não vai dar certo. Se você vai ter emissão espontânea, ela vai acontecer a hora que você, independente da presença do fóton, aí não vai dar certo. Então, a pergunta agora que a gente tem que fazer é como conseguir isso, né? Como conseguir fazer com que a emissão estimulada ganhe da emissão espontânea? Bom, pessoal, a resposta para isso vai vir mais tarde, a gente vai conversar sobre isso, vai demorar um pouco ainda, mas vocês já sabem a resposta. A resposta é a tal da inversão de população. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente no curso, mas já estou adiantando. A gente tem que seguir um caminhozinho aqui agora, antes de chegar na inversão de população, tá bom? Mas aqui a gente encontrou as relações de Einstein, mostrou que B12 é igual a B21 e mostrou que a razão entre o coeficiente A e o coeficiente B vai com a frequência ao cubo e que, em geral, para a luz, a emissão espontânea é prevalecente. E você tem que dar um jeito da emissão estimulada prevalecer, e isso eu estou dando a dica aqui, que isso só é conseguido pela inversão de população. Mas isso a gente vai ver mais para frente no curso, tá bom? Para a aula de hoje, então, era só para explicar aqui essas relações de Einstein, a importância delas. E de uma certa forma, uma maneira alternativa de você deduzir a radiação de corpo negro também, né? Mas isso não está no escopo aqui do curso que a gente está querendo fazer. É isso para hoje, pessoal.